Bem-vindos ao projeto Educando sobre as Águas. Essa é uma iniciativa do CEPOF USP e da ONG Mãe Natureza. Embarque nessa aventura conosco. Este ônibus é um laboratório itinerante com o tema água. O ônibus percorre várias cidades do estado de São Paulo e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos painéis dessa nossa unidade. A água é formada basicamente por dois tipos de átomo, o hidrogênio e o oxigênio. Quando esses átomos estão dispersos no ar, eles estão soltos assim dessa forma. Mas quando se juntam, eles formam a água como a conhecemos. O planeta Terra, aqui como vemos, é formado principalmente por água. Cerca de 2/3 do planeta é recoberto por água salgada. Aqui neste painel, nós vemos a proporção de água salgada e de água doce que existe no planeta. Nós temos cerca de 97,3% de água salgada e apenas 2,7% de água doce, sendo que desta, apenas 1% está disponível para o consumo. Aqui nós vemos os animais e plantas aquáticos, essenciais para a sobrevivência desse ecossistema. Em seguida, nós temos o painel que traz a diferença entre as células. Células de algas, células animais e célula vegetal. Mas o que são as células? As células são os tijolinhos que formam cada parte do nosso corpo. Aqui nós vemos a célula da alga, a célula animal e também a célula vegetal. Essas células contêm o DNA, que é uma sequência de códigos responsável pelas características e pelo funcionamento de todos os seres vivos. Dependendo onde que esse DNA está ligado, ele executa diferentes funções no organismo. E nós percebemos aqui que na célula da alga, o DNA está disperso pelo citoplasma. Já na célula animal e na célula vegetal, o DNA está contido dentro do núcleo. Só que a célula vegetal contém o cloroplasto, e estes cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese e produção de oxigênio, que é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. E já que nós não conseguimos sobreviver sem oxigênio, é muito importante a preservação das plantas e também a preservação das águas, porque sem água não existem as plantas. Este outro painel é sobre as cadeias alimentares. Quem se alimenta de quem dentro da água? Então aqui, por exemplo, nós temos uma cadeia curta, onde o caranguejo se alimenta do molusco, que se alimenta da planta, que nós chamamos de macrófita. Já nessa segunda sequência, um peixe maior se alimenta de um peixe menor, que se alimenta de um camarão e este das plantas. Nessa terceira cadeia um pouco mais ampla, a garça alimenta-se do peixe menor, que alimenta-se do zooplâncton, que são bastante minúsculos, e estes, por sua vez, alimentam-se das algas. Um aspecto bastante interessante que nem todos sabem: as algas minúsculas que existem no mar e também na água doce são responsáveis por mais de 50% da produção de oxigênio de todo o planeta. Assim, as algas são tão importantes quanto os vegetais. Neste painel, nós falamos sobre o ciclo da água. Como é que um planeta que tem 2/3 de água salgada, como é que essa água fica disponível para o nosso consumo? A água do mar evapora, e quando ela evapora e sobe, ela não leva consigo o sal. Ela então se junta nas nuvens. Essa nuvem é trazida pelo vento
sobre a terra e então ela precipita em forma de chuva. E esta chuva abastece os lagos, os rios e os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são corpos d'água que ficam abaixo da terra e nós os alcançamos por meio de poços. A vegetação é extremamente importante no ciclo da água, porque ela retém a água, deixa o solo mais poroso e ela impede que a areia, a terra, vão para dentro dos rios. Assim, é bastante importante que haja mata ao redor dos rios, ao redor das bacias hidrográficas. Essa mata é chamada de mata ciliar. Uma outra importante função da água, dos recursos hídricos, é a produção de energia elétrica por meio da usina hidrelétrica. E como ocorre essa produção de energia? A água cai do topo da usina com bastante força e gira uma roda, que é a nossa turbina. Essa energia vai para um gerador que tem todo um sistema de ímãs que produz um campo eletromagnético, empurra todos esses elétrons que são dirigidos aos fios de eletricidade e são conduzidos até as nossas casas. E aqui nós temos a reação físico-química que chamamos de eletrólise, que consiste na separação das moléculas de água. Separando-se o oxigênio do nitrogênio a partir de compostos químicos e de algumas placas com eletrodos, o oxigênio restante dispersa-se no ar, enquanto o hidrogênio é utilizado na produção de energia. Essa energia pode ser utilizada, por exemplo, para fazer carros andar. Hoje em dia nós já temos carros funcionando, andando, utilizando água como combustível. Ainda está em fase de teste, mas com bastante sucesso. E aqui nós temos as etapas de tratamento de água. Então a água ela sai de um manancial, né, lagos, represas, rios, ela vai para uma estação de tratamento. E na estação ela passa por uma série de grades de agitação em diferentes velocidades e ela recebe inicialmente sulfato de alumínio mais cal. Isso provoca a floculação de parte dos resíduos da água e com essa floculação os resíduos sobem e são retirados. A água que sobra, ela vai para um outro tanque onde ela sofre decantação e os resíduos descem em direção ao fundo. Em seguida, a água passa então por um processo de filtragem, onde tem cascalho grosso, fino, areia grossa, areia fina. E após passar pelo filtro, a nossa água recebe cloro, cal, flúor e muitas vezes ozônio. E já está pronta para beber. É uma água, portanto, potável. E aqui nós falamos sobre o mosquito da dengue e também sobre as doenças que são geradas quando nós somos picados por esse mosquito. Então, pode ser a dengue, a zika, a chikungunya, né? Então, é muito importante a gente ver ao redor de nascentes, ao redor de rios, lagos, se não tem águas paradas, águas sujas, porque o mosquito deposita nesses ambientes os seus ovos que viram
larvas e o mosquito em si. É importante que junto às nossas casas, as datas ao redor, não tenhamos pneus que acumulem água, latas e garrafas, os pratinhos dos vasos das nossas plantas. As calhas costumam ser um problema recorrente porque são de difícil acesso, né? E quando entupidas, elas acumulam água. Também as caixas d'água precisam estar tampadas e mesmo o potinho dos nossos animais, dos nossos pets. E agora nós vamos falar sobre bacias hidrográficas. O que são essas bacias? É uma região que comporta todo um rio ou um conjunto de rios. O estado de São Paulo e o Brasil como um todo foi dividido em várias regiões por bacias hidrográficas. Isso permite que os nossos recursos hídricos sejam gerenciados de forma mais efetiva. O município de São Carlos está inserido em duas grandes bacias hidrográficas do estado de São Paulo, a bacia Mogi-Tietê e a bacia Tietê-Jacaré, que se situam no importante sistema do aquífero Guarani. O município possui 686 nascentes, sendo que apenas 40% são protegidas por vegetação. E de onde nós captamos a água para o nosso consumo? Nós temos fontes para captação superficial e para captação subterrânea. A captação superficial ocorre no córrego Monjolinho e no Ribeirão do Feijão, enquanto que a captação subterrânea ocorre por meio de 28 poços profundos. Essa captação é feita pelo SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. Aqui esse mapa, ele mostra a disponibilidade e a utilização de água no nosso país. Aqui vemos que cerca de 8% da água do nosso país, ela é utilizada para uso doméstico. 22% para uso industrial e cerca de 70% para agricultura. Esse uso elevado dá-se principalmente no processo de irrigação, onde grande parte da água se evapora, e também para o consumo animal. E aqui nós temos a importante bacia do rio Tietê, que todos já viram que em São Paulo, na cidade de São Paulo, ele é bastante poluído, mas à medida que ele vai adentrando, né, pelo estado, ele vai sofrendo depuração pelas plantas, pelo solo, pelo fundo, e então em vários trechos ele é um rio bastante habitável. E quais os usos para essa bacia hidrográfica tão importante? Bom, nós temos os usos do solo, né, que são áreas destinadas às atividades urbanas, industrial, agropecuária. É utilizado para abastecimento público, né, para o consumo, e também em usinas de açúcar, álcool, engenhos, curtumes e indústrias alimentícias. E aqui nós vemos a qualidade da água ao longo do rio. Nós vemos que a qualidade varia bastante em função das cidades ao redor, se tem plantações. Onde nós temos plantações, florestas, a água é muito mais límpida do que onde temos cidade, onde temos indústrias. E esse é um rio que com certeza é o nosso rio paulista, que precisa ser bem preservado. E quais os peixes que nós encontramos nesse importante rio Tietê? Obviamente, longe da região urbana de São Paulo. Nós temos o pirarucu, o caxara, curimbatá, jurupoca, trairão, cachorra, tuvira, piranha, o oscar, piramboia,
Mandiúva, Ferreirinha, Lambari e muitos outros. É realmente um rio bastante rico e esses peixes servem como fonte de alimentação para muitas comunidades ribeirinhas. Os rios precisam ser constantemente monitorados em sua qualidade, principalmente nos mananciais onde são utilizados para o consumo. Neste caso aqui, nós temos uma boia que é um equipamento de medição dos níveis de oxigênio no rio. São vários os sistemas de monitoramento de medição. Os sistemas mais atuais, eles trazem vários sensores e esses sensores nos fornecem as medidas de oxigênio, de temperatura, de nutrientes e de tudo que é importante para nós sabermos se aquele corpo d'água está saudável ou não. E aqui nós temos um dos exemplos de população ribeirinha, né, que vive no entorno dos rios. E nós temos as borboletas. Um detalhe importante aqui na área de física, de óptica, é que se nós colocarmos uma parte da asa da borboleta no álcool, a cor dessa asa ela não vai passar para o álcool, o pigmento não vai passar para o álcool, porque não existe pigmento. Essa coloração linda que nós vemos nas asas das borboletas é fruto da incidência da luz solar em várias pequenas partículas que existem nessas asas, e essas partículas, quando os raios de sol incidem, elas emitem essa cor que nós vemos. Não são, portanto, pigmentos, são fenômenos físico-químicos. Este aqui é o experimento das bolas invisíveis. Aqui nós vemos as bolas tornarem-se visíveis e quando enchemos de água, elas tornam-se invisíveis novamente. Isso ocorre porque os raios de luz, eles chegam em uma velocidade, né, no ar essa velocidade é bastante elevada, mas quando encontram um vidro ou um líquido, a velocidade de dispersão dessa luz é mais lenta e os nossos olhos conseguem perceber quando muda essa velocidade dos raios de luz. Então, aqui nesse experimento, o líquido e a água que o contém, ela tem a mesma velocidade de dispersão dos raios de luz, o que nós chamamos de índice de refração. Então, os raios atravessam através da água e também através das bolas, e nós não conseguimos visualizar as bolas. Mas quando retiramos a água, nós temos novamente os raios de luz chegando até as bolas, o índice de refração fica menor e os nossos olhos conseguem perceber o contorno das bolas e seu interior. Nesse momento, nós não podemos deixar de falar da nossa homenageada nesse espaço, que é a professora Takako Matsumura Tundizi. A professora Takako é uma cientista brasileira reconhecida mundialmente por sua grande contribuição científica sobre a ecologia e preservação da água. A professora Takako forma uma importantíssima parceria com seu esposo, o pesquisador José Galizia Tundizi. Juntos, esse casal fundou em 1972 o curso de Ciências Biológicas na UFSCar e em 1976 eles fundaram a pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, que foi o primeiro curso de ecologia do Brasil. Em conjunto, o casal publicou mais de 600 trabalhos científicos, 25 livros e formaram mais de 70 mestres e 80 doutores, além de 300 especialistas nas áreas de recursos hídricos. E temos a honra de estarmos aqui no nosso espaço de ecologia com a nossa homenageada professora Takako Matsumura Tundizi e com o Eduardo, seu filho. E nos próximos meses, professora, nós vamos estar rodando as escolas com esse ônibus e nós vamos convidá-la a dar algumas
algumas palestras em algumas escolas públicas sobre esse importante tema da água. Porque uma cientista como a senhora e a sua trajetória, o seu exemplo, precisa ser mostrado nas escolas públicas para que todos saibam, para que todos tenham orgulho, né, das cientistas que nós temos aqui, e a senhora de uma forma bastante especial.